Imagine um mundo onde ecologia, ciência e espiritualidade andam juntas, onde as decisões em qualquer nível são tomadas levando em consideração o posicionamento de todos, inclusive dos mais vulneráveis, onde a ecologia é entendida e vivida na prática, de maneira integral, levando em consideração todos os aspectos do ser humano e do planeta. Agora abra os olhos e vem conhecer o sonho de Francisco. Este pequeno guia de ecologia integral, escrito pelo cientista italiano Luca Fiorani, explica de maneira didática e fluida os grandes temas que norteiam a encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco. Não perca este lançamento da editora Cidade Nova. Olá a todos e todas, meu nome é Ana Beatriz, eu faço parte da Comissão Socioambiental da Diocese de São José dos Campos, cuja missão é promover apoio, sensibilização e formação socioambiental às paróquias, pastorais, movimentos e organismos diocesanos para, a partir da fé cristã, vivenciarem a espiritualidade ecológica e o cuidado com a casa comum. A CSA nasceu em 2015 e, para cumprir sua missão, o fez por meio de cursos, reflexões, atividades variadas. Com esse objetivo em mente, hoje queremos realizar o lançamento em nossa diocese do livro Francisco Ainda Sonha, Pequeno Guia de Ecologia Integral, do autor italiano Luca Fiorini, um físico por formação e membro do comitê diretor do movimento Laudato Si italiano. Para isso, teremos a participação da Susana Regina Moreira. Susana possui mestrado em Teologia Sistemático-Pastoral e bacharelado em Teologia pela PUC-Rio. Pesquisa na área de Teologia do Corpo, Teologia Latino-Americana, Teologia Feminista e Ecoteologia, e realiza palestras e formações sobre tais temas. Atua como consultora teológica sobre questões ligadas à justiça socioambiental na perspectiva católica. Trabalhou 10 anos como tradutor e intérprete de português, espanhol e inglês e atualmente atua como coordenadora de programas para conversão ecológica no movimento Laudato Si. Sua fala nos apresentará o quanto é importante a encíclica Laudato Si para a Igreja Católica e quanto sua repercussão na sociedade é inovadora e revolucionária. Depois teremos a contribuição de Fátima Langbeck, que realizou a tradução do livro para o português. Ela é formada em Arquitetura e Urbanista pela ULBRA, no Amazonas, e também formada em Relações Internacionais pelo NILA, em Foz do Iguaçu. Pesquisa especialmente políticas de adaptação climática, agendas de desenvolvimento sustentável em agentes não governamentais, promovendo a integração latino-americana. É mestranda em Integração Contemporânea da América Latina, na UNILA, animadora Laudato Si, promotora da Carta da Terra, educadora ambiental, embaixadora Lixo Zero pelo Instituto Lixo Zero Brasil, membro da Comissão Nacional da Rede Internacional EcoOn, membro do Núcleo de Sustentabilidade da CIF, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, e membro da Pastoral da Ecologia Integral, CNBB Sul 2. Ela, em sua fala, nos apresentará o que levou a realizar esse trabalho de tradução desta obra e qual sua impressão deste trabalho. Suzy? Olá, muito obrigada, Ana Beatriz. Estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento para contextualizar a Laudato Si, com esse livro que tem um título tão em sintonia com tudo que o Papa Francisco tem feito desde 2015, porque falar que Francisco ainda sonha já remete a tanta coisa, não só do Papa Francisco, mas do próprio São Francisco, que inspirou essa encíclica, né? Então, para contextualizar bem direitinho e, né, deixar todos os pontos amarradinhos, a Laudato Si é uma encíclica, que é um documento pontifício, feito para ser circulado, né, em toda a igreja e de modo especial a todas as pessoas
de boa vontade, né? A Laudato Si, ela já vem com um grande diferencial em relação às outras encíclicas na história da Igreja Católica, porque é direcionada não só às pessoas da Igreja, não só às pessoas de boa vontade, mas a todo ser humano que habita nessa casa comum, porque é uma responsabilidade de todos cuidar desse solo que, né, dessa terra que nos sustenta. Então, já no início da encíclica, o Papa Francisco fala isso, que é uma carta não só para os católicos, não só para as pessoas com boa vontade, mas para todo mundo, porque é muito séria a crise que a gente está vivendo e todos nós temos uma responsabilidade para cuidar dessa casa comum e garantir o futuro das próximas gerações. E sendo um documento, né, da Igreja Católica, as outras encíclicas, elas costumavam ser lidas muito mais dentro da igreja do que fora. Só que essa, né, sendo a primeira encíclica com enfoque na ecologia, no cuidado com a casa comum, teve uma repercussão muito diferente e muita gente, inclusive, fala que a Laudato Si é lida mais fora da igreja do que dentro. Mas por quê, né? O processo em que o Papa Francisco foi gestando a encíclica foi através de uma consulta tanto com teólogos e membros da igreja sobre a importância desse tema à luz da fé cristã na tradição católica, quanto foi também um processo de consulta com cientistas e pessoas especializadas nas mudanças climáticas e na crise ambiental que a gente está testemunhando, especialmente nas últimas décadas. Então, o próprio, né, processo de criação da encíclica já foi envolvendo núcleos diversos, né, dentro e fora da igreja. E além disso, a escolha né, do momento em que a encíclica seria lançada foi muito estratégico também pelo Papa Francisco. Por quê? 2015, que foi quando a encíclica foi lançada, foi um ano muito importante no cenário global de decisões sobre as mudanças climáticas, porque no final de 2015 aconteceu o Acordo Climático de Paris, que foi um grande marco na história desses encontros que acontecem, né, organizados pela ONU, sobre as responsabilidades que as nações precisam tomar para poder diminuir o aquecimento global. Então, o Papa Francisco criou esse processo consultando diversos grupos dentro da igreja e fora da igreja e lançou logo antes desse momento, né, de clímax sobre as discussões do cuidado com o meio ambiente e das mudanças climáticas que ia acontecer em 2015. Isso fez com que a encíclica criasse um boom de discussão dentro da igreja e fora da igreja, porque com esse peso que a Igreja Católica representa historicamente, né, e a nível global, isso gerou um peso muito maior nas discussões que iam acontecer em Paris. E desde então, esse boom da Laudato Si continua, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né? Especialmente nos grupos que já tinham essa preocupação do cuidado com o meio ambiente e do quanto que isso está relacionado com o cuidado ao ser humano. E aí está uma das grandes, né, chaves de iluminação que o Papa Francisco teve, né, com essa encíclica, que é mostrar que a crise ambiental que a gente está vivendo é também a crise social que a gente vê no nosso mundo. E por isso eu até faço questão de ler só um trechinho, né, da Laudato Si, que é o número 139, em que o Papa diz: não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. Então, a Laudato Si representando, né, esse boom, essa capacidade de alcançar
gente dentro e fora da igreja, mostrando essa ligação direta entre a crise social e a crise ambiental. Toque em alguns pontos que eu acho importante também de contextualizar sobre essa pertinência para a fé cristã de estar falando sobre esse tema. E eu acho muito lindo a nível de testemunho de fé também, o Papa Francisco fazer questão de demonstrar que aquilo que a gente tem a dizer a partir da fé é pertinente também para quem não tem a mesma fé que a gente, né? A gente se enriquece através do diálogo entre as diversas crenças e os diversos modos de enxergar o mundo, seja através da ciência, seja através das religiões. Então, ao mesmo tempo que o Papa Francisco traz essa abordagem de uma ecologia integral, mostrando como os diversos aspectos da dimensão humana estão relacionados, né? Economia, política, as questões sociais, cultura, planejamento urbano, tudo isso está relacionado e pertence à discussão sobre uma ecologia integral. Não só isso, mas também uma espiritualidade ecológica tem as suas raízes, né, na tradição cristã, que entende essa casa comum como um dom de Deus. É uma criação criada por Deus, por amor, para o amor. E então, né, na maneira como a própria encíclica tá estruturada, o Papa Francisco ele faz um trajeto de ver a situação que a gente está vivendo, dessa crise socioambiental, de discernir, né, ou julgar essa crise socioambiental a partir dos valores da nossa fé, né, à luz do evangelho da criação, né, o evangelho, essa nossa fé de que Jesus se encarnou nessa criação e veio salvar essa criação em que a gente habita. E logo, depois de ver, depois de discernir, né, ou julgar sobre esse contexto, traz ainda as linhas de ação diante de tudo isso. E eu acho que uma das questões que sempre me chama muito a atenção sobre a maneira como o Papa Francisco desenvolve todos esses temas que são muito delicados, né? Sempre tem muita polêmica quando fala sobre essas questões de aquecimento global, né? Das questões sociais, por que a igreja está falando de cuidado com o meio ambiente. Mas o que me chama muito a atenção é que o Papa Francisco sempre traz essas coisas com muita simplicidade e com muita ternura, com muito amor. E por isso eu acho incrível o título do livro que está sendo lançado, porque o sonho remete muito a essa ternura, né? E que a gente precisa manter essa ternura muito presente conforme a gente vai se conscientizando da crise socioambiental, conforme a gente vai se conscientizando da pertinência disso para a nossa fé, para o nosso chamado como cristãs e cristãos. E é uma ternura que também ajuda a estimular a nossa esperança, que é um aspecto central da nossa fé em Jesus Cristo, né? A ressurreição é a certeza da vida plena. Então, poder sonhar, né? Lembrar que é importante sonhar, manter essa ternura é uma maneira também da gente manter ativa a nossa esperança na certeza de um mundo melhor e que a gente já pode ir construindo isso aqui e agora, através, né, dessa conscientização, desse diálogo entre pessoas dentro e fora da igreja, agindo não só localmente, né, com as pessoas com quem a gente convive, nos meios que a gente trabalha, mas também a nível global, pensando, né, quais são as ações que precisam ser tomadas nos espaços de liderança e por aí vai. Então, para encerrar essa contextualização, eu queria também falar um outro trechinho, mas de um outro documento do Papa Francisco, sobre esse aspecto do sonho, né, do nosso chamado a sonhar, porque eu acho que a gente às vezes se perde um pouco
no quanto que é angustiante e perturbador ver essa crise socioambiental que a gente está vivendo, né? Quanto mais a gente aprende o quão grave é a situação que a gente está, o quão urgentes são as ações que precisam ser tomadas para reverter esse cenário, mais bate aquela aflição, né? Mas manter a ternura, manter a capacidade de sonhar é algo que ajuda a gente não se perder nessa angústia. Então, só para encerrar, vou ler um trechinho da Christus Vivit, que é a exortação pós-sinodal do Papa Francisco para os jovens, e ele diz assim no número 138: o amor de Deus e a nossa relação com Cristo vivo não nos impedem de sonhar, não nos pedem para restringir os nossos horizontes. Pelo contrário, esse amor instiga-nos, estimula-nos, lança-nos para uma vida melhor e mais bela. Então é isso, gente. Laudato Si inspira a gente a sonhar, ser inundado por esse amor e saber que é possível mudar esse cenário, é possível sonhar e construir um mundo melhor. Muito obrigada e vamos ouvir então agora a nossa querida Fátima. Olá! Então, eu vou contar um pouco como foi o processo de fazer a tradução desse livro. Então, quando eu tive contato primeira vez com essa obra, né, com esse livro, Francisco, ainda a Sônia, assim, de imediato me encantou muito, né? E o autor, o Luca Fiorani, era uma versão no idioma italiano, não? E assim, como ele apresenta, o que me encantava muito é como ele apresenta uma grande habilidade em nos ajudar, né, a metabolizar toda a riqueza da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Esse livro é uma contribuição importante, ao meu ver, no conhecimento sobre o significado da ecologia integral. Esse conceito que provavelmente seja o mais profundo, né, que está ali presente na encíclica Laudato Si, que o Papa nos apresenta, que tem elaborado, né, nessa encíclica. Essa publicação, ao meu ver também, eu percebia que ela é muito prática, né? Por isso que diz que é o manual prático da ecologia integral, né? Ela é formativa e ela é enraizada com fortes reflexões, tanto espirituais como intelectuais. O Luca Fiorani, eu tenho a sensação quando eu lia que ele é um guia, né? Ele nos apresenta um guia prático através de uma jornada profunda e interessante, através dos conceitos chaves da doutrina da Igreja e do paradigma da ecologia integral, explicando as suas próprias interconexões inseparáveis com o desenvolvimento humano, a justiça social, a solidariedade, a intergeneracional e a proteção ambiental. Um outro elemento que eu queria fazer presente dessa obra, que o autor também fornece uma visão abrangente das principais etapas tomadas durante o processo das negociações internacionais sobre o clima, que resultaram em 2015, como a Suzana também já mencionou, ao histórico Acordo de Paris, da COP21, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em conjunto com a publicação da Laudato Si. Também não posso deixar de mencionar o quanto esse livro nos ajuda a entender melhor o apelo passivo do Papa à humanidade para ouvir o grito da terra e o grito dos pobres, e buscar um caminho de desenvolvimento sustentável baseado sobre ecologia integral. A abordagem multidimensional da Laudato Si demonstra a relação harmoniosa entre a pessoa e a natureza e a dimensão humana da questão ecológica, que nos faz lembrar a importância da conscientização sobre a necessidade de reverter os impactos da crise ecológica e a emergência climática, encorajando a comunidade internacional a buscar decisões corretas de política internacional e ação apropriada.
Esse elo entre a sociedade humana e o cuidado compassivo para com a criação é de fato um componente indissolúvel, que deve estar no centro do discernimento e dos processos de toda decisão individual e coletiva, pois devemos alcançar um caminho de desenvolvimento sustentável que protege, conserva e respeita a vida na Terra. Bem, fazer a tradução deste livro foi uma grande honra, realmente. Eu espero, faço os votos, que seja um recurso de apoio à conversão ecológica de cada um que tiver contato com essa obra. E recomendo fortemente a todos que leiam este livro e aprofundem o compromisso com o caminho transformador proposto pela Laudato Si. Muito obrigada. Isso. Agradecemos a Fati, a Suzy, né, pela essa breve fala, mas profunda. Agradecemos também a todos e todas que assistiram, sugerimos a leitura do livro como auxílio para sua caminhada de conversão ecológica pessoal e comunitária. Aqueles que se interessarem em adquirir o livro podem entrar em contato diretamente com a editora Cidade Nova e pelas redes sociais que vão estar descritas no vídeo abaixo. Convidamos todos e todas que queiram detalhes sobre a atividade da Comissão Socioambiental de São José dos Campos, ou até mesmo queiram participar do grupo, que acessem o site, né, socioambiental-sjc.blogspot.com/. Saudações, e como diria Papa Francisco na Laudato Si, tudo está interligado.